Bom, todo mundo fala do 11 de setembro das Torres Gêmeas, mas ainda não são todas as pessoas que falam sobre o 11 de setembro de Santiago do Chile, mais precisamente do Palácio de la Moneda, sede do governo chileno, onde no dia 11 de setembro de 1973, portanto há 50 anos, as forças armadas chilenas bombardeavam o palácio onde estava, em cujo interior estava o presidente Salvador Allende, esperando, exigindo a sua renúncia. Não é? E Allende, todo mundo sabe, não renunciou, não só não renunciou, como resistiu até o último momento e se suicidou, ou seja, preferiu a morte a ter que se entregar aos golpistas liderados pelo general Augusto Pinochet, que na sequência perpetrou do país sul-americano aquela que é considerada uma das mais sangrentas ditaduras de toda a história do nosso continente. O Chile hoje passa por uma situação bastante conturbada, como a grande maioria dos países da América do Sul, e por que não dizer da América Latina, com o jovem Gabriel Boric na presidência da República, um político de esquerda que tenta implantar algumas mudanças da agenda da esquerda, mas que encontra uma forte resistência das forças de direita, das viúvas, daqueles que, de certa forma, entenderam o golpe de 73 como um mal necessário. É assim que alguns chilenos fazem referência ao golpe de 73. A Constituição que o Chile tem até hoje foi outorgada durante o período da ditadura, e os esforços do Chile em votar e chamar uma nova Assembleia Constituinte, eles não são aprovados pelo parlamento, e grande parte da sociedade chilena é contra a rediscussão da Assembleia, da Constituição do país. O Chile teve o grande estalido, né, as grandes manifestações do ano de 2019, quando a então primeira-dama, esposa do então presidente Sebastião Pinheira, quando viu aqueles jovens nas praças, principalmente na Praça Itália, lindíssima praça no centro do coração de Santiago, disse que parecia que o Chile estava sendo invadido por alienígenas, comparou os manifestantes a alienígenas, sem falar na violência policial, na repressão. Enfim, o Chile é um país em constante ebulição política. Junto com o Uruguai, são considerados os dois países mais equilibrados do ponto de vista sociopolítico e econômico, mas a gente sabe que na prática tanto Luiz Lacalle Pou, com as suas diatribes lá com relação ao Mercosul, e Gabriel Boric tentando de alguma maneira harmonizar e equilibrar o seu governo. Bom, isto posto, eu gostaria de compartilhar aqui com vocês o último discurso de Salvador Allende, dentro do Palácio La Moneda, palácio sendo bombardeado pelas forças chilenas, exigindo a renúncia do presidente, e ele se recusa a entregar o cargo e ele comete suicídio dentro do Palácio La Moneda na sangrenta jornada do dia 11 de setembro de 1973, e é assim que Salvador Allende se dirige aos seus concidadãos enquanto o palácio é bombardeado. Isso por meio de uma rádio, eu não lembro agora qual é o nome da rádio, mas enfim, vários filmes existem, né, sobre esse momento da vida chilena. Meus amigos, seguramente esta será a última oportunidade em que posso vos dirigir a palavra. A Força Aérea bombardeou as torres da Rádio Portales e da Rádio Corporação. Minhas palavras não têm amargura, mas decepção. E serão o castigo moral para os que traíram o juramento que fizeram. Soldados do Chile, comandantes em chefe titulares, Almirante Merino, que se autodesignou comandante da Marinha, mais o senhor Mendoza, general rastejante, que ainda ontem manifestara sua fidelidade e lealdade ao governo,
e que também se autodenominou diretor-geral dos Carabineiros, que é a Polícia Nacional. Frente a esses fatos, só me cabe dizer aos trabalhadores: eu não renunciarei. Colocado numa encruzilhada histórica, pagarei com minha vida pela lealdade ao povo. E vos digo que tenho certeza de que a semente que entregamos à consciência digna de milhares e milhares de chilenos não poderá ser negada definitivamente. Eles detêm a força, poderão nos avassalar, mas não se pode deter os processos sociais, nem com o crime, nem com a força. A história é nossa e os povos a fazem. Trabalhadores da minha pátria, quero vos agradecer a lealdade que sempre tiveram, a confiança que sempre depositaram em um homem que foi somente intérprete de grandes anseios por justiça, que deu sua palavra de que respeitaria a Constituição e a lei, e assim o fez. Neste momento definitivo, o último em que eu poderei dirigir-me a vocês, quero que aproveitem a lição. O capital estrangeiro e o imperialismo, unidos à reação, criaram o clima para que as forças armadas rompessem sua tradição que lhes ensinara o general Schneider e reafirmara o comandante Araya, vítimas do mesmo setor social que hoje estará esperando com as mãos livres reconquistar o poder para seguir defendendo seus lucros e seus privilégios. Eu me dirijo, acima de tudo, à modesta mulher de nossa terra, à campesina que acreditou em nós, à avó que trabalhou mais, à mãe que soube de nossa preocupação pelas crianças. Eu me dirijo aos profissionais da pátria, aos profissionais patriotas que há dias estiveram trabalhando contra a sedição patrocinada pelas associações profissionais. Associações classistas que também defenderam os lucros de poucos de uma sociedade capitalista. Me dirijo à juventude, àqueles que cantaram e entregaram sua alegria e seu espírito de luta. Me dirijo ao homem do Chile, ao trabalhador, ao camponês, ao intelectual, àqueles que serão perseguidos porque em nosso país o fascismo já está há tempos presente. Nos atentados terroristas, explodindo pontes, cortando as linhas férreas, destruindo oleodutos e gasodutos perante o silêncio daqueles cuja obrigação era protegê-los. Estavam comprometidos. A história os julgará. Seguramente a Rádio Magadiane será silenciada e o metal tranquilo da minha voz já não vos alcançará. Não importa. Continuarão a ouvi-la. Sempre estarei junto de vós. Pelo menos minha memória será de um homem digno que foi leal à pátria. O povo deve se defender, mas não deve se sacrificar. O povo não deve se deixar arrasar nem tranquilizar, mas tampouco pode humilhar-se. Trabalhadores de minha pátria, tenho fé no Chile e em seu destino. Outros homens superarão este momento cinza e amargo sobre o qual a traição pretende se impor. Sigais, sabendo que muito mais cedo do que se espera, se abrirão novamente as grandes alamedas pelas quais passarão homens livres para construir uma cidade melhor, uma sociedade melhor. Viva o Chile, viva o povo, viva os trabalhadores. Estas são minhas últimas palavras e tenho certeza de que meu sacrifício não será em vão. Tenho a certeza de que, pelo menos, será uma lição moral que castigará a perfídia, a covardia e a traição. Salvador Allende. Depois disso, Salvador Allende pega a sua arma, a sua espingarda, e comete o suicídio dentro do Palácio La Moneda. Tem um livro do Flávio Ventura em que ele fala o nome do livro é O Dia em que Getúlio Matou Allende. Ele defende a tese de que o ato de suicídio de Salvador Allende teria sido inspirado no suicídio de Getúlio Vargas 19 anos antes. Pode ser, é um livro muito interessante, é muito gostoso de ler, muito bem escrito pelo jornalista Flávio Ventura e vale a pena contar. Hoje é um dia de reflexão para a América Latina. Aqueles que
se interessam pela história, pela política, pela sociedade, pela história desse nosso continente. Todo aquele que gosta da América Latina sabe que hoje é um dia de reflexão, de luta e da gente entender um pouquinho como é que funciona a nossa relação com o imperialismo, não é? E com o capitalismo. Salvador Allende foi o símbolo dessa luta, foi um símbolo de um Chile unido, proletário, em busca da nacionalização das suas principais riquezas. Por isso caiu, por isso foi deposto, por isso foi exigido que ele renunciasse. E não renunciando, dentro do Palácio Presidencial, Salvador Allende comete o suicídio no momento em que as forças aéreas, as forças armadas do seu país bombardeavam o Palácio Presidencial. Algum tempo depois viria a óbito também o poeta e diplomata Pablo Neruda, Prêmio Nobel da Literatura. Depois, agora recentemente, foi feita a exumação do corpo de Neruda e aí verificou-se que, na verdade, ele teria sido envenenado. Viva Salvador Allende, viva o Chile, viva a América Latina. Hoje é um dia importante, hoje é um dia de reflexão.